Na semana passada, o Bom Dia Pernambuco falou sobre catarata, que é a perda de transparência do cristalino, a lente natural do olho. E depois que nós falamos sobre o assunto, muitos telespectadores entraram em contato com dúvidas sobre a cirurgia de catarata. Por isso que a repórter Camila Torres está na Fundação Altino Ventura, lá no bairro da Iputinga, para falar sobre esse procedimento que devolve a nitidez da visão e melhora a qualidade de vida. Camila, conta pra gente como essa cirurgia da catarata é realizada. Cirurgia que pode evitar a cegueira, né, Gustavo? Estou aqui com Thaís Cabral Ayala, ela é oftalmologista, né, médica dos olhos, é também a coordenadora do departamento de catarata aqui da Fundação Altino Ventura. Como é que é, Thaís, que a cirurgia é feita? Porque a gente costuma ouvir de vocês, né, dos médicos, que é um procedimento super simples, né? Tanto que o paciente vem e é liberado no mesmo dia. Mas como é que é exatamente que acontece? Bom dia. Bom dia, Camila. Bom dia a todos. A cirurgia de catarata, o paciente chega aqui no hospital em jejum. Ele vai para a sala, ele primeiro passa pelos cuidados da enfermagem, passa pelo bloqueio anestésico, que é feito pela equipe de anestesia. O bloqueio anestésico é um momento, talvez até que seja que o paciente vai sentir um pouquinho mais de incômodo, porque tem uma agulhinha que vai pegar aqui em volta do olho para poder deixar o olho paradinho, tá? Então, na maioria dos casos, a gente faz a cirurgia com o paciente com o olho parado, sem sentir dor. Então, o paciente às vezes fica com medo, mas se eu quiser fechar o olho, se eu apertar o olho fica parado. Só em alguns casos que tem alguma necessidade que a gente faz de outra forma, mas via de regra é desse jeito. Passou pela anestesia, entra na sala da cirurgia. É um procedimento que, em média, dependendo da catarata, se é uma catarata mais dura, mais molinha, pode demorar ali de 10 minutos, 15, 20 minutos. Geralmente é um procedimento rápido. No pós, todo paciente que é submetido a essa anestesia que deixa o olho paradinho, justamente porque o olho está parado, então o paciente não consegue abrir o olho, ele fica fechadinho, ele sai com o tampão. Vai tirar o tampão em casa e iniciar os colírios. No outro dia, vem para uma revisão de primeiro dia, para ver se tem alguma coisa importante, que a gente vai ver se tem alguma infecção, alguma coisa que fuja do que a gente espera no primeiro dia pós-operatório. E com 15 dias depois, ele vem para uma segunda revisão, que é quando a gente pensa na liberação do segundo olho e dá uma geral de novo nos dois. Fátima Teles está mostrando aí para vocês alguns dos pacientes que já foram atendidos aqui no Altino Ventura com cirurgia. Claro, existem várias cirurgias dos olhos, né? Mas uma delas é a catarata. E essa senhora aqui, eu sei que ela já fez, que eu estava conversando com ela antes de entrar ao vivo. Como é teu nome? Conceição. Conceição, você já fez dos dois olhos? Já fiz dos dois olhos. Como é que é, assim, a diferença de como a senhora enxergava antes e como está agora? Olha, é uma coisa absurda, como eu estou dizendo. Porque antes eu usava um óculos de 4,9 e pulei para zerar. Hoje, como eu estou dizendo, hoje eu vejo até o dinheiro da carteira do meu marido. Ela fez a mesma brincadeira que fez antes de entrar ao vivo. Muito obrigada aqui pelo teu depoimento, viu? Ô, Thaís, deixa eu te perguntar uma coisa. Por que faz só um olho por vez? Tá. Isso é uma coisa que existe estudo pensando sobre isso, tá? De qual seria a vantagem e a desvantagem. O que é que a maior parte dos estudos fala do porquê a gente não fazer ao mesmo tempo os dois olhos? É risco de infecção, tá? Então, se qualquer coisa acontecer de errado, de diferente, uma inflamação a mais, que a gente precisa mudar os colírios que está usando no pós-operatório, algo que fuja do que eu te disse, que é aquela recuperação rápida e tranquila, a gente tem tempo para ajustar de um olho para o outro. Se, por exemplo, tiver um erro na lente que foi calculada, ficou um grau a mais do que a gente queria ficar no pós-operatório, qualquer coisa, a gente tem 15 dias para ter uma revisão, olhar aquilo e ver, alguma coisa aqui não foi exatamente como a gente pensou. E a gente consegue ajustar para o segundo olho. E o risco de infecção, que é o mais importante. Além disso, muita gente também fala a questão de que vai sair com o olho com tampão, os dois, sem enxergando embaçado. Então, geralmente, a gente faz um olho de cada vez mesmo, tá? Aí chegaram muitas perguntas pelo WhatsApp, tá? A Betânia, ela diz que está com início de catarata, não fala a idade, tá? Mas ela quer saber quando é que ela pode operar, qual é o momento de operar. Tá. Em relação ao momento de operar, eu gosto de dizer que não tem idade, tá? Não é idade. O que é que vai fazer a gente precisar operar? Principalmente perda na quantidade e qualidade de visão. Então, quantidade, como é que eu vou saber isso? Na consulta, aquela tabelinha clássica que o paciente vai lendo aos pouquinhos, tem um ponto ali que, dali não passa mais, não consegue mais ver a letrinha pequena, é um momento para operar.
Outra é aquele paciente até que ele vê a letra pequena, mas apertando o olho, forçando, com dificuldade. Ele diz que o preto no branco já não está mais tão nítido, que é a perda de contraste que a gente fala. Então, o paciente que está realmente já com um problema, uma dificuldade na visão causada pela catarata, é a hora, não tem dúvida, tá? E tem alguns outros casos que pode precisar, você pode dizer, mas eu enxergo bem, o médico indicou. Pode acontecer, tem uma catarata inicial, mas precisa fazer um procedimento de retina junto e vai precisar operar a catarata. Tem alguns casos realmente que fogem à linha do comum, mas via de regra é isso. Paciente que está com dificuldade de enxergar causado pela catarata. Deixa eu te fazer essa pergunta aqui de Jéssica. Ela disse que a filha, aos 6 anos, operou catarata. Ela já vai fazer 14 agora, a filha dela, né? E diz que acha que a lente do olho dela está suja, enfim, e que ela está com dificuldade de enxergar. E aí eu queria fazer 2 perguntas com esse depoimento. Criança tem catarata? Essa é uma pergunta. E aí, depois, com relação à limpeza da lente, assim, porque acho que 80% das perguntas que chegaram são sobre a limpeza da lente. Criança tem catarata? Criança tem catarata. Criança pode nascer com a catarata, tá? E ela também pode desenvolver durante a infância. Quando nasce já com a catarata, existe um tempo que a gente chama de ótimo para fazer a cirurgia, porque o olho precisa desenvolver a visão. Então, não adianta a gente descobrir que tem uma catarata ali com 6 meses de vida e operar quando essa criança tiver 6 anos. A criança vai ter perda visual que não vai conseguir recuperar por falta do desenvolvimento a nível no cérebro mesmo, de entender o que é enxergar. Outro caso é uma criança um pouquinho mais velha que teve um acidente, um trauma, uma pancada no olho. Trauma é uma causa importante de desenvolvimento de catarata, tá? Tanto trauma que fura o olho, quanto trauma que não fura o olho, mas, por exemplo, uma queda que caiu por cima do olho, numa pedra, alguma coisa, isso pode desenvolver catarata. Ou um paciente oncológico, fez radioterapia, isso pode desenvolver catarata. E aí, em relação à pergunta dela, que é a hora de fazer a limpeza, a limpeza da catarata, eu gosto sempre de explicar que não é a lente, em geral, não é a lente que suja. Existe caso de lente que fica opacificada? Existe, é a minoria. A grande maioria é o saquinho que envolve a lente. Para vocês terem uma ideia rápida, imagina que é uma fronha e um travesseiro. O que a gente tira na cirurgia é o conteúdo, é o travesseiro. A fronha, que é o que envolve, a gente quer que fique, que é o que vai sustentar a lente, certo? O que acontece é que essa partezinha do saquinho é que fica suja. E a gente faz um laser para rasgar, abrir e voltar a ficar tudo transparente. Então, se essa sujeirinha é na borda, imagina que nem um óculos. Se está só a bordinha do óculos suja, não me atrapalha. O problema é se estiver a frente do óculos suja. Então, a gente só faz a limpeza realmente, de fato, quando está na frente, tá? E aí tem que realmente passar por uma consulta para ver. Thaís, algumas pessoas mandaram mensagem aqui perguntando pelo tempo que elas esperam para poder serem chamadas aqui para as cirurgias no Altino Ventura. Josenilda, Idalina, elas relatando assim que elas já são pacientes aqui, já são acompanhadas pelo Altino Ventura, mas estão esperando há meses, tem aqui já esperando há mais de 1 ano. Esse tempo de espera pelo procedimento, por que para algumas pessoas é mais rápido e por que para outras demora tanto? A maioria dos casos, quando é esse tipo de catarata, que é o mais comum, que é a catarata senil, a catarata que vem com a idade, é um caso mais simples, é um caso que a gente consegue, o tempo cirúrgico é aquele que eu falei no início, que vai ser ali 10, 15, 20 minutinhos, mas tem cataratas que são casos complexos, tá? Casos que são associados a glaucoma, associado à retina, paciente diabético, aqueles pacientes que nem criança com trauma, também adulto que teve trauma, então que às vezes não vai conseguir, pode precisar de mais de uma cirurgia. Então, nesses casos, eles vão para departamentos que não é só o fluxo comum da catarata. Eles vão para o departamento de catarata complexa, de retina, de glaucoma, e isso envolve outras filas. E realmente demora mais, porque são filas que a gente tem um volume maior. Porque nessas filas a gente tem um paciente que é só o glaucoma e que tem o glaucoma e a catarata, que é só a retina e tem a retina e a catarata. Então ele entra realmente numa fila mais demorada. Realmente isso acontece nesses casos mais complexos. Thaís, obrigada aqui pelas informações. Gente, a cirurgia de catarata ela é oferecida pelo SUS, não só aqui no Altino Ventura, mas em outros hospitais do estado inteiro. Mas a forma de entrar para o serviço, ela é a mesma, né? Precisa do atendimento primeiro no posto de saúde, aí pega o encaminhamento para o especialista e aí sim começa a ser acompanhado pelo oftalmologista, né? O médico especialista de fato, para poder, se for o caso, chegar à cirurgia de catarata. Então, o caminho é esse, gente, e dá para evitar a cegueira, tá? Então, procura aí uma forma de ser atendido por especialista para poder fazer a cirurgia no momento certo e aí poder ter qualidade de vida. Gustavo?
Camila, já que todo mundo um dia, ou pelo menos quase todo mundo, deve ter catarata no futuro, é bom que a gente se cuide logo. E esse reforço, né, de uma mensagem muito importante, atenção na saúde básica, né? É por isso que a gente fala tanto da necessidade de investimento nas unidades de saúde, porque é lá que começa sempre o caminho para a cura, ou pelo menos para a busca por uma qualidade de vida melhor para quem tem várias doenças, inclusive a catarata.